Formação do gameta masculino, microgametogênese. Aquela figura que eu mostrei antes, a flor de lírio, né? Se a gente fizer um corte histológico em uma região da antera, a gente vai ver algo mais ou menos assim. Essa parte aqui do centro é onde se prende o suporte, o filete, né? E essas estruturas aqui são chamadas de sacos polínicos. E dentro dessa região se desenvolvem os grãos de pólen. Tá? Então é um tecido simples, pequeno, de algumas poucas células. Né? Olha só o tamanho, então isso aqui tem, digamos, menos de meio centímetro de largura. É uma antera grande, para o padrão das anteras. E aqui está sendo mostrada em 3 estágios diferentes de desenvolvimento. Né? Inicialmente com os grãos de pólen ainda muito imaturos, né? Conforme eles vão crescendo, vai sendo formado um depósito de materiais rígidos por fora do grão de pólen, uma estrutura chamada exina. Tem também uma substância muito resistente chamada esporolenina. E com o tempo vai também se formar uma abertura nessa região, tá? Para a dispersão dos esporos. E né, essas estruturas, esses reservatórios, essas caixinhas onde tem grão de pólen, são chamadas de tecas. E o processo de abertura é variável com relação às espécies. No lírio, a gente vê que essa maturação causa uma abertura entre as duas tecas aqui, né, que agora já estão unificadas. Isso se rompe e os pólens caem ou são transportados pelo vento. Obviamente que algum inseto aqui também pode carregar esses grãos de pólen. Pessoalmente, não sei dizer se lírio tem algum processo especializado de polinização, mas possivelmente envolve vento. Tá? Muitas angiospermas têm uma relação muito forte com polinizadores animais. Isso é uma coisa característica de angiospermas. E mesmo alguns táxons que têm polinização pelo vento, digamos assim, os táxons originais, as classes originais desses táxons começaram com polinização por animal. Tá? Sem muito detalhe esses processos ecológicos agora, mas isso é muito variável. A gente sabe da importância, por exemplo, de insetos nesse processo. Polinização de muitas plantas. E entre esses insetos, as abelhas são extremamente importantes. Essa imagem aqui para dar uma ideia dessa variabilidade de grão de pólen. Grão de pólen é característico, a estrutura dele, o jeito dele é característico das espécies que representa. Ou seja, essa figura colorizada que vocês veem do lado esquerdo, ou seja, que foi pintada depois que saiu do microscópio, né? A gente vê vários tipos de grãos de pólen, falando da estrutura externa, então, né? Esses grãos de pólen, então, têm locais especiais de abertura, né? Locais onde essa abertura é favorecida para que ocorra a germinação depois. E, como eu falei, são característicos de famílias vegetais. A gente consegue saber qual é a família, quem eles representam, se a gente localizar o grão de pólen, olhando para o formato dele ao microscópio. E com isso, por exemplo, dá para analisar amostras históricas que foram armazenadas em âmbar, ou então analisar dentro de uma colmeia de abelhas que tipo
de flores elas estão visitando. As duas fotos são em microscópio eletrônico de varredura. Essa da direita é foto original, né? E essa da esquerda é uma foto colorizada. Só que já dá para vocês terem uma ideia da enorme diversidade que esses grãos de pólen têm. Essa casca externa, então, é uma casca muito rígida, chamada exina, bastante resistente, é, e, e normalmente, então, como eu falei, tem pontos ou regiões específicas para abertura do grão de pólen quando ele está maduro. Isso vai acontecer. Lembrem que aqui eu não estou falando da antera, e sim do pólen dentro da antera. Essa abertura vai ocorrer quando o grão de pólen atingir o órgão receptor feminino e houver então a germinação. O processo de desenvolvimento do grão de pólen, ainda no saco polínico dentro da antera, começa por uma célula-mãe, em que a gente está vendo ainda a formação do esporo. Essa célula-mãe, né, é uma célula 2N, diploide, e que a característica dela é que ela vai entrar em meiose, e como você sabe, meiose produz células haploides, 4 células haploides. Uma célula se divide e produz 4 células haploides. Dessas 4 células haploides, 3 degeneram, e uma delas produz o micrósporo maduro.